Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, na Comissão de Meio Ambiente da OAB Campinas, para tratar de um tema super importante, que é a questão da arborização urbana. Nós estamos aqui com os próprios membros da comissão, mas pessoas extremamente capacitadas e com ampla experiência, né, tanto no setor público quanto no privado, para a gente discutir um pouco como melhorar a questão da arborização nos municípios, que impacta diretamente na questão da mobilidade, impacta na questão ambiental, questão do clima, um tema assim cada vez mais presente e relevante na atualidade. Então, hoje, né, a gente vai falar com o João Henrique Castanho, com o Fernando Padilha e o Marcos Boni. Eu vou tomar a liberdade de não fazer a apresentação de nenhum deles, eles mesmos se apresentam, porque eu acho que melhor, né, eles falarem um pouco da experiência deles do que, até pelo longo repertório aí que eles têm, né, eu certamente deixaria de mencionar aí as atividades de todos. Então, passo a palavra nesse momento para o João Henrique Castanho, que vai começar a tratar, então, desse nosso tema de arborização urbana. Bom, boa tarde a todos, né? A doutora Renata me apresentou, né? Sou o João Henrique Castanho de Campos, né? Membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB Campinas, né? E fui, durante 19 anos, né? Trabalhei na área de controle de poluição da CETESB, né? E levando-se muito em consideração as questões jurídicas, e depois disso, por mais 1 ano e meio na Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de Campinas, onde a gente enfrentou muito essa questão da arborização urbana e continua tendo ainda problemas relatados aí com respeito a isso. O que eu quero trazer aqui nesse debate é a questão de que não é um problema exclusivo de Campinas. Em vários municípios aí em que eu atuo, estão recebendo notificações aí, principalmente do CREA, quanto às podas irregulares das árvores nos logradouros públicos. E elas estão sendo podadas ou até mesmo suprimidas de forma irregular, de forma drástica, em que pode estar trazendo danos aí tanto ao patrimônio público quanto ao patrimônio particular, porque você faz uma poda irregular de uma árvore, pode haver aí, né, que ela tenha pendência para um lado ou para um outro, cai em cima de uma construção, causa danos, né? As raízes, se você planta uma árvore que não é adequada para a via urbana, as raízes delas podem também levantar calçamentos, atingir rede de água, rede de esgoto e trazer problemas aí quanto, né, a manutenção dessas redes e falta d'água para os cidadãos, né? Então, em Campinas, a gente utilizava-se, né, nos licenciamentos ambientais daquele guia de arborização urbana, né, que ele é um anexo, né, à lei de arborização urbana. Então, toda vez que ia se licenciar, nos licenciamentos saía até as espécies e a quantidade de árvores e como que eles deveriam fazer o plantio. Isso, pelo menos, ele tem diminuído um pouquinho o impacto, né, desses problemas aí quanto, né, às arborizações irregulares, né? Lembro até que a gente debateu com o pessoal da CPFL a respeito, né, de todas essas podas e de ter também a necessidade de um profissional que tenha conhecimento lá para orientar sobre essas podas, né? Além de que em Campinas, né, e como em outros municípios que já possuem legislação própria a respeito, né, da arborização urbana, é necessário, né,
que se tenha a autorização, né, desse órgão para, então, ter um profissional que acompanhe e ter também, né, toda a orientação a respeito, né, das podas, para que seja benéfica a todas, né, que não prejudique tanto, né, as árvores quanto o patrimônio público. Então, essa minha participação é com respeito a isso, para a gente, então, debater a respeito dessa questão. Em muitos municípios em que eu atuo também, eles não possuem essa legislação disciplinando e o pessoal faz as coisas de qualquer jeito, danificando tanto, né, a vegetação quanto o patrimônio público pela também, né, negligência, vamos dizer assim, do cumprimento à legislação. Por enquanto, é isso que eu tenho a falar. Obrigada, João. O Fernando, né? Vamos lá, Fernando. Bom, boa tarde a todos. Eu trabalhei 32 anos no setor elétrico, dos quais 25 em área de meio ambiente. E um dos trabalhos que a gente realizava era o trabalho da questão da arborização. Eu preparei uma apresentação para colocar aquilo que eu percebi ao longo desses anos de trabalho, que, no meu entender, vai muito além simplesmente do problema fiação, árvore e legislação. Eu não sei se a alteração ou implantação de legislação dá conta de resolver toda a problemática, porque quando eu trabalhava, nós fizemos um trabalho que nós conseguimos, de 234 municípios que a empresa atendia, implantar a legislação de arborização em pelo menos mais de 150. E não resolveu o problema, entendeu? Então, eu vou tentar ser rápido na apresentação, apesar de ela ter 30 e poucos slides, mas eu acho que dá uma noção melhor do que acontece. Tá? Vamos lá. Aqui é um pouco do currículo, o conteúdo. Então, o que nós temos? Nós temos no Brasil uma questão que, nos últimos 60 anos, a nossa sociedade, que era tipicamente rural, ela se transforma e caminha para uma sociedade urbana. E em 2006, a população do país era de 169 milhões, sendo que 80 estavam vivendo em área urbana. Eu peguei os últimos dados do IBGE, agora de 2010, nossa população tinha subido para 190 milhões e 84% vivendo em área urbana. Então, a gente percebe que existe um deslocamento da população da área rural para a área urbana. Tá? E o que a gente percebe nesses anos? Que houve uma redução do tamanho dos lotes urbanos, houve um crescimento do índice de ocupação dos terrenos, pela própria valorização dos terrenos, autoadensamento populacional e expulsão da vegetação do interior das áreas particulares. O planejamento das áreas públicas não atendeu a essa tendência. Quer dizer, no momento que você migra e diminui esses lotes, né, e você não tem mais área para essa vegetação, os espaços públicos não cresceram para dar conta de receber a vegetação que não tinha mais espaço no interno dos lotes, né? Os espaços públicos também acabaram privilegiando muito a movimentação de veículos. A gente vê as grandes avenidas, vão comendo os canteiros centrais para aumentarem as pistas. A gente não precisa ser nem avenida, nós vimos isso na rodovia Bandeirantes. Quem conheceu a rodovia Bandeirantes no início, ela tinha todo um canteiro central. Diziam naquela época que ia ter um trem-bala. Esse trem-bala eu estou esperando desde que eu era moleque. Até hoje não apareceu ainda. Mas tudo bem. E esses conceitos urbanísticos estão sendo replicados. Quer dizer, se a gente continua pensando da mesma forma, dizia Einstein, nenhum estado de coisa pode ser alterado pelo mesmo estado de consciência que o criou. Então, se você não muda a forma de pensar,
nada vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Aqui eu peguei uma imagem de Campinas de 1952. Então a gente pode perceber que você tem algumas áreas de manchas internas que eram vegetações, tá? No interno dos lotes. Aí quando você vem para a mesma área, foto essa já bem de 2009, você percebe o adensamento que houve e que não tem mais a vegetação, tá? Então dá para fazer uma comparação legal. Olha aqui o adensamento e você não tem mais espaços nos internos, tá? Isso não é um problema só do Brasil, não é um problema só de Campinas. Isso aqui é uma foto de Genebra. Você percebe que eles, por questão de preservação das áreas históricas, continuam mantendo essas áreas verdes no interno dos lotes. Mas se você reparar, pouca vegetação tem nas ruas. No passeio público quase não tem, tá? Aqui é uma outra foto mais detalhada, onde vocês podem ver as ruas, os leitos carroçáveis. Olha aqui, ó. Não tem, está sempre no interno do lote. Então, o que a gente percebe? Quando você expulsa essa vegetação do interno, ela não tem espaço no interno para se instalar, né? Então, se a gente continuar mantendo os espaços externos nos dimensionamentos que nós estamos acostumados a ter, nós não vamos ter solução para o assunto. Aqui tem algumas fotos do município de Campinas. Isso aqui é uma foto da Vila Costa e Silva. Você pode reparar que aqui é uma árvore de um porte maior, não tem fiação deste lado da calçada, mas a própria árvore obstrui a calçada. Então, quer dizer, um deficiente, um cadeirante, uma pessoa de mais idade tem dificuldade de transitar pela área segura da rua, né? Este aqui também na Vila Costa e Silva, ele fez o jardim da casa dele na calçada. E o pedestre que ande pela rua. Quer dizer, um total absurdo. Olha, essa aqui é outra foto de Campinas. Tá? Uma árvore desse porte nessa calçadinha não é uma questão de fiação. É uma questão de que a calçada não comporta a árvore, né? Outra da Vila Costa e Silva, aqui, outro jardim feito na calçada. Isso aqui é uma área de trânsito de pedestre, não é para ser jardim do cidadão. Mas as pessoas não têm noção, entendeu? Da importância do passeio público, do sentido de uma área pública, né? Ela acha que é a extensão da casa dela. Já aqui, uma área verde da própria Vila Costa e Silva. E aí você percebe que tem todo esse espaço, as árvores de grande porte estão na beirada do limite da calçada. E no interior não tem nada. Uma área que podia ser bem melhor arborizada. Então você percebe que são vários fatores que interferem na arborização e que alguma coisa precisa ser revista. E é o planejamento. Essa já é de Pardinho, São Paulo. O cara não se conta. Aqui ele usou parte da calçamento para fazer o jardim. Essa outra casa ele já ocupou o passeio como extensão da casa dele. Como é que você administra uma coisa dessa? Aqui, outro de Pardinho. Não é Campinas, é Pardinho, lá perto de Botucatu. O cara também transformou num jardim, né? E mesmo nas calçadas que você encontra uma árvore adequada, os degraus que você e as irregularidades dificultam muito a vida de uma pessoa deficiente física, mesmo de uma pessoa de idade. Então a gente precisa rever muita coisa. Já o setor elétrico, o que acontece? Toda a regulamentação do setor diz que o setor tem que aparelhar os seus serviços de forma a garantir a segurança, porque o serviço elétrico é perigoso, né? O serviço de distribuição é perigoso, né? E a própria lei da servidão, o que ela diz?
os proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas no que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequência, de praticar dentro delas quaisquer atos que embaraçem e lhe causem dano, incluídos, certo? E por aí vai. Então, quer dizer, a própria servidão de passagem, quando se instala a linha de alta tensão ou a linha de distribuição, ela já limitou o uso do passeio público, certo? E o proprietário do uso do passeio público é a prefeitura. E ela tem que adequar o uso daquela servidão ao que é cabível. Então, é uma briga que vai ser eterna, tá? Além disso, né, aí a questão da natureza perigosa do serviço. Além disso, pela regulamentação do setor, qualquer pedido que se faça sobre mudança de uma rede, seja para subterrânea, seja para Space Arcade, para o que for, até de iluminação, quem pediu é o responsável pelo pagamento do custo. Por quê? Porque o setor trabalha com a modicidade tarifária. Então, qualquer coisa que aumente o custo da empresa de energia elétrica, numa mudança dessa, quem tem que pagar é quem está solicitando. Não sei se foi Maringá ou Curitiba, foi solicitado que se trocasse a fiação, o município assumiu o custo. Agora, os municípios têm recursos para assumir esses custos? Essa é uma pergunta que eu faço. Eu acho que é muito difícil, porque o custo é alto, né? Essas redes, a Spacer Cable e as multiplexadas, elas causam menos impacto na atualização. Mas ela não isenta da necessidade de poda. Mesmo as redes subterrâneas também não isentam. Quando é possível, você pode ter que ter poda de raiz. E poda de raiz em árvore é uma coisa complicadíssima. Você danifica a árvore, você pode condenar a árvore, você pode oferecer risco de queda da árvore, né? E assim mesmo o custo é ainda muito alto. Então você vai pagar por uma coisa muito mais cara. O município muitas vezes não tem recurso, e isso não garante que você vá salvar ou ter uma arborização de excelente qualidade. Então, esse planejamento é complicado e a gente precisa ter muito critério, até no pensar na legislação, porque, de repente, podemos colocar exigências que não vão ser passíveis de cumprimento. Então, o problema é sério e tem vários envolvidos. Porque quando a gente tirar as redes e botar subterrâneo, também tem os cabos de TV a cabo, tem outros serviços de telefonia que também precisam estar junto. Não é só a empresa de energia elétrica, porque elas usam o poste também. Então, você começa a aumentar a sua gama de interferência, de agentes que interferem no processo, e quanto mais você aumenta, mais difícil é você conseguir fazer uma coisa que dê minimamente suporte a todas elas, ou atenda a necessidade de todas elas, tá? Isso eu já falei, a questão tarifária, que o setor elétrico busca a modicidade tarifária. Então, se mudar a legislação do setor e o custo dessas redes passar a ser da empresa de energia elétrica, ela vai entrar na tarifa. E aí, para você privilegiar alguns bairros com redes subterrâneas ou redes multiplexadas, você vai afetar a modicidade tarifária e você vai afetar o custo da energia para o pessoal de baixa renda. Então, tem vários aspectos imbricados aí que precisam ser analisados. Tá? Um outro problema, a questão da mão de obra. Quando eu fazia esse trabalho da CPFL, eu cansei de ir com o meu carro e ver que tinha lá uma senhorinha
um cara na porta de casa, ou o maridão, ou alguém que ela contratava, podando a árvore. E eu, às vezes, chegava com a conversa de que eu estava precisando podar, se o cara era profissional. Se vocês vissem o dano que ele causava à árvore, às vezes com um machadinho, às vezes com uma serrinha sem corte, lascava toda a árvore. Aquilo é uma árvore que vai morrer, porque vai ter infiltração de patógenos e vai morrer. É líquido certo isso, mais dia, menos dia vai morrer. Né? Então, não tem, tem muita rotatividade na coisa, o nível do pessoal de escolaridade é muito baixo, profissionalismo zero, porque eles não têm treinamento. Por quê? Porque não é uma profissão nem reconhecida. Então, haveria necessidade, inclusive, do desenvolvimento de um projeto para se buscar a profissionalização disso. Até para o cara ser um problema. Não adianta você ter o agrônomo altamente treinado e o portador não ter treino. O agrônomo vira as costas, ele faz besteira. Certo? Você vai contratar quantos agrônomos para acompanhar quantas equipes? O município de Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes. Outra coisa que as pessoas não entendem é que as ruas integram o patrimônio do município. E o próprio município também, por não ter técnicos de fiscalização, também acho que não tem muito claro que a árvore que o município planta, no plantar virou patrimônio dele, e que se ela for inadequada, virou um problema para ele. Porque o município não pode fazer mais. Ele pode plantar, ele vai lá e planta. Acabou de plantar, ele não pode mais cortar, ele não pode mais arrancar, ele não pode mais fazer nada. E se foram ficos, isso vai ser um problema eterno para o município. Porque aí o custo é do município. Então, é complicadíssima a questão. Muitas cidades assumiram a arborização. Maringá é uma, certo? Mas mesmo assim, aí as empresas não interferem, mas mesmo assim tem muitos problemas, né? Não é porque o município assumiu que virou uma maravilha. E muito gasto. Vocês querem ver? Tem umas fotos aqui, olha. Isso aqui é um ficus. Quer dizer, é uma árvore com essa brotação embaixo de uma linha. Quer dizer, isso não tem solução. Isso não tem solução. E o caule desse tipo de árvore vai danificar, o caule e a raiz vai danificar toda a calçada. Quer dizer, ou se junta, né, todo mundo, e se busca achar alguma coisa de consenso que atenda a esses diversos interesses, ou nós não vamos conseguir resolver o problema. Podemos mudar a legislação, podemos conversar com a prefeitura, mas não é só a prefeitura, é população, certo? É empresa de telefonia, é uma série de coisas. E aí tem algumas fotos desagradáveis. Isso aqui é uma situação em Maringá, tá? Olha o tamanho dessa árvore. Por que ela caiu? Provavelmente ela devia ter patógeno na raiz, ela já estava fraca. Aí o município tem que fazer um trabalho de acompanhamento dessas árvores, da saúde dessas árvores. Cortá-las antes que elas caiam. Se estão com problema de saúde, tem que ser extraída. Não tem que ficar, porque, como você já falou, Renata, a questão do jatubá, um jequitibá, que começou a vergar, preservado, proibiram a corte, ele se tornou imune ao corte, e agora é um problema. Então, a gente precisa ter muita consciência nisso. Olha, 3.400 árvores em situação de risco no município de Maringá, tá? Após mais de 500 árvores em quadro de queda de grana, a Prefeitura de Maringá lança a licitação de 6,8 milhões para erradicação. É um custo muito alto, né? Então, a gente tem que pensar bem. Aqui outra foto. Caiu em cima do carro. Olha, Maringá gastou 2,5 milhões com indenizações por queda de árvore.
Porque aí ela virou patrimônio do município, e se ela cair danificar o patrimônio particular, o município é que paga. Então, se não tiver essa fiscalização para não deixar plantar o inadequado, o município vai ter o custo de pagar a indenização do que ele mesmo não viu ou não atuou, né, para coibir. Mesmo que a arborização seja adequada e planejada, você vai ter que ter manutenção. Não tem como você não ter. Porque você transforma as ruas do município no verdadeiro jardim. Você tem que cuidar do seu jardim. Você tem que estar vendo se não está com praga. Você tem que estar cuidando, como você cuida do jardim da sua casa. Se for planejado, você vai ter um custo menor, né? Olha, a prefeitura com 14 mil pedidos de remoção e corte de árvore. Porque tem município que entende que a folha é sujeira. Ele não quer árvore na casa dele. Aí ele vai, anela a árvore, certo? Ele mata a árvore. Isso eu cansei de ver, né? Então, você tem que ter um trabalho educacional junto, de conscientização, né? Porque a pessoa acha que é sujeira, dá trabalho, e não quer aquilo na frente da casa dele, não quer. Essa aqui, acho que foi em BH. Olha o estrago de uma queda de uma árvore, tá? Então, são problemas que você enfrenta. Precisa ter equipes. E não são equipes pequenas, precisa ter equipamento, precisa ter recurso. Essa caiu sobre o táxi e matou uma pessoa, também em BH. Certo? Olha lá de onde a árvore caiu. Aqui, tá vendo? Essa aqui também é em BH, só que o mesmo problema que a gente encontra aqui. Olha essa raiz de árvore, olha o tamanho dessa calçada. Olha isso aqui, os danos que faz na calçada. O pedestre é que vai sofrer. Então, não é um problema de Campinas, não é um problema do Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Certo? Se vocês virem podas em outros países, você vai ver que faz a mesma poda em V que nós fazemos aqui, fazem a mesma coisa. Tá? Estou falando em técnica de poda, não estou falando em poda mal feita. Tá? Mas as técnicas são as mesmas. A norma brasileira de poda, o que ela diz? Aqui, a fim de se direcionar o crescimento para fora do espaço de segurança, ou cortando para o espaço de segurança, me aparece uma coisa aqui na imagem que me tampa a visão. Ou cortando o galho inteiro, recomenda-se a remoção de galhos que, após cortados, produzirão brotação ou crescerão para dentro do espaço. Então, vai ser aquela poda horrorosa de ver, certo? A própria norma brasileira diz isso. Então, no meu entender, certo, existe uma inadequabilidade do dimensionamento dos espaços urbanos, tá? Que do jeito que a gente vive hoje, ou a gente muda isso, ou então a gente não vai conseguir uma harmonia entre os diversos serviços, né? Você só vai ter inclusão social e harmonização de conflito pela revisão dos parâmetros atualmente utilizados no planejamento urbano. A implementação de uma política ambiental voltada para os antigos planos de espécies arbóreas nas áreas retidas pelo processo externo, até que elas sejam cortadas, eu acho que dá conta de melhorar o índice de vegetação no município. Nós temos muitos terrenos vazios que, se não houvesse a legislação que há hoje, que você vai cortar a árvore, obrigado a plantar não sei quantas, poderia se dar um incentivo de IPTU, a pessoa planta, tem um desconto no IPTU, e a hora que ele for construir a casa dele, ele poder cortar sem qualquer problema, não ter que repor nada. Pelo menos por um período, essa vegetação faria o seu papel de melhorar a qualidade de ar, melhorar a questão de temperatura, dar abrigo para a árvore. Agora, se você começa, tudo é penalizado, ninguém vai fazer nada. Eu conheci proprietários de fazenda, aqui na região de Americana, ele não deixa nascer um pé de capim, porque depois ele não pode cortar. Eu acho que isso é uma coisa insensata.
Se você permite que corte e incentiva o plantio, a gente tem, certo, um sequestro de carbono, você tem os benefícios. Mas se tudo é restritivo, aí fica muito difícil. A arborização urbana é só um dos pontos da necessidade de ampla revisão do planejamento. E muitas vezes sua implantação nos espaços existentes acabará por criar mais problemas. Tá? E que mesmo utilizando de novas tecnologias, na questão da energia elétrica, isso vai resolver parcialmente o problema e no longo prazo demandando grande volume de recursos. Esses são os aspectos que eu consigo ver. Está aí para discussão, estou aberto para trocar ideia com quem quiser, certo? Eu acho que o objetivo disso é se conseguir encaminhar alguma coisa que melhore a situação que nós vivemos hoje. Obrigado, Renata, obrigado a todos. Perfeito, Fernando, maravilha. Tem muita coisa aí para a gente falar da sua explanação. A questão dos conflitos, né, as calçadas, ou você não tem calçada, ou você tem a árvore. Então, a questão do planejamento urbano acho que é essencial. Uma outra questão que eu acho que é um calcanhar de Aquiles é a questão das podas. Né? Então, realmente tem muita coisa para a gente falar. Eu vou deixar o Boni falar antes, depois a gente entra aí para um bate-papo. Ok. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais expositores. Bem, estamos aqui para falar da arborização, reflexão sobre planejamento e controle. Inicialmente, eu quero colocar que a Lei Municipal de Arborização aqui de Campinas, ela completou 19 anos agora, no dia 17 de junho. Ela é a Lei 11.571, de 17 de junho de 2003. Lamentavelmente, ela vem sendo objeto de violações continuadas por parte da Prefeitura de Campinas, através dos técnicos que cuidam da arborização, geralmente do Departamento de Parques e Jardins, pela própria CPFL e pelos cidadãos, na forma como o doutor Fernando expôs aqui. Planta sem autorização, que é prevista na lei, poda sem autorização, que é exigida a autorização da prefeitura em locais públicos, não faz com pessoas preparadas tecnicamente para fazer essas intervenções. E nós sabemos que a arborização urbana ela é fundamental para a qualidade de vida da população e também para a economia de recursos públicos. Por quê? No primeiro caso, a saúde pública. Locais arborizados, você tem menos problemas de respiratórios em, principalmente, crianças e idosos. Essa época do tempo que nós estamos em estiagem, se observarmos as matérias da nossa imprensa local de 2 semanas atrás, tá? Mostrou que houve um colapso no atendimento público de saúde, principalmente no Mário Gatti, pela fila enorme de pacientes buscando tão somente atendimento por deficiências nos problemas respiratórios. Tá? Em locais arborizados, a gente tem a umidade relativa do ar equilibrada. A gente tem um microclima que protege a infiltração de água no solo, tão importante para proteger de danos que às vezes são causados pelas enchentes materiais e às vezes mortes, como nós já vimos agora recentemente, com frequência nos últimos anos, em locais nobres de Campinas, tais como a Avenida Norte e Sul, córrego lá o Serafim, e na Orozimbo Maia, na Princesa do Oeste. Então tivemos vários pontos da cidade onde, pelo crescimento desordenado do nosso território, como dito pelo Dr. Fernando, construções tomando conta das áreas antes impermeáveis, permitiam o escoamento da água um pouco mais demorado, mais para o subsolo, mais para o lençol freático. Com a forma da ocupação irregular, calçadas cada vez mais estreitas, mais impermeabilizadas, menos quintais nas frentes das casas, menos quintais nos fundos das casas, e as enchentes causam problemas de danos de toda a monta para a população, empresas, comércio
e ainda as despesas para o poder público solucionar. Pois bem, então, se a gente, ao longo desses 19 anos que essa lei está vigente, que tem em seu conteúdo muita propriedade técnica, muita propriedade científica, muitos acertos no aspecto da sua construção jurídica, fazendo necessário, tão somente após quase 2 décadas, algumas adequações frente às novidades, às contemporaneidades que vivemos hoje, como, por exemplo, o deslocamento cada vez mais de pessoas com cadeiras de roda, seja porque ela é deficiente, seja porque ela é idosa. Então, nós temos que ter uma calçada que seja planejada de forma a ter uma arborização. Então, a gente tem que trazer para essa discussão, como o doutor Fernando falou, vários integrantes de vários segmentos da nossa sociedade e do poder público para fazer esses ajustes. Mas, a princípio, eu destaco que é necessário termos o início imediato deste cumprimento do que já está aí nesta lei. Infelizmente, ela foi objeto de uma reforma, de uma atualização agora, também em junho, onde, dentre outras mudanças, ela previu aqui a extinção da Comissão Técnica Consultiva da Arborização Urbana de Campinas, prevista até então nessa lei de arborização. Eles simplesmente revogaram este artigo. Quem eram os integrantes dessa comissão técnica consultiva que prestava um serviço proativo, sem cobrança de nenhum valor, espontâneo, voluntário para a prefeitura? Membros da Unicamp, da PUC, do CREA, ONGs, IAC, CAT, Unicamp, Embrapa, feras da arborização, as sumidades da questão ambiental, e foram simplesmente suprimidos. Então, esse tipo de atualização é um retrocesso. Na minha visão, eu quero apresentar aqui para vocês que nos assistem, que, aproveitando uma recente mudança no nosso estatuto da OAB, que inseriu o artigo 2º-A com a seguinte redação: o advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Então, vale dizer, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Isso aqui é do dia 2 de junho passado, não é? Então, essa oportunidade, estamos prestes a completar apenas 2 meses, deve ser utilizada para nós, da Comissão de Meio Ambiente, depois de fazermos essa reflexão, de equacionarmos esses vários problemas citados aqui, tanto pelo Dr. João Henrique quanto pelo Dr. Fernando, os quais eu vejo que são possíveis de pensar, pelo menos, formas abrangentes de minimizar as dificuldades. Por exemplo, a nossa lei de arborização diz que, para ocorrer a poda nos locais públicos, além de autorização, ela tem que ser feita e acompanhada, por um expert, ok? Será que em todas essas podas que o Dr. Fernando lá atrás fez, tinha um expert, um engenheiro agrônomo, biólogo, engenheiro florestal, um sujeito expert para falar para o técnico do corte, da poda? Cuidado, vamos ver se tem ninho de passarinho, vamos ver se esse galho vai realmente conflitar lá na fiação, se nós podemos só podar, cortar o que está atrás. Enfim, o equilíbrio da copa está previsto na nossa legislação. Daqui a pouco eu faço uma leitura super rápida de alguns artigos da nossa legislação. Então, é preciso ter um expert em todos. A substituição por redes subterrâneas me parece também, por muitas décadas, inviável. Você substituir é um custo absolutamente impagável. Por que Campinas não tem metrô? Mesmo princípio. Fazer o aterramento é muito complicado. Porém, de acordo com o que já está na nossa lei vigente, eu defendo que os novos loteamentos, ou seja, glebas que estão sendo agora cadastradas, que estão no zero, tá, tenham a calçada bem larga,
para evitar outro problema que o doutor Fernando bem destacou. Você não pode aterrar toda a tubulação e depois vir com uma árvore plantada numa região próxima. E não é só horizontal. A expansão ela se dá num diâmetro, é uma circunferência que você tem que analisar, pois a copa é o espelho refletido das raízes. Então, se a copa da árvore ela é longa como de um flamboyant, a sua raiz não é um pinhão, uma mandioca para dentro da terra, ela também é espalhada como se fosse as suas copas. Então, a gente tem que observar que os novos lançamentos de empreendimentos urbanos, em condomínios fechados, em loteamentos fechados, onde estamos vindo do zero, eu acho que é tecnicamente possível vislumbrarmos meios econômicos de efetivar isso. Sabemos que, efetivamente, o custo vai ser repassado para esses moradores que vão morar nessas localidades. Mas a sociedade precisa ter essa proteção de uma arborização eficiente pelos benefícios ambientais que ela traz, pelos benefícios para a saúde que ela traz. Sabemos que as árvores são o habitat, a fonte de alimentos para muitos pássaros, morcegos, e dentre eles muitos que comem insetos, vetores de muitas doenças. Então, quando você tem uma poda sendo feita, como aconteceu aqui, na minha rua, do lado da prefeitura de Campinas, onde, num domingo, retrasada, 2 ou 3 domingos atrás, só 2 técnicos desceram do caminhão, era muito cedo, eu estava caminhando e vi. E acompanhei, fiquei na minha olhando. Eles foram podando tudo das árvores, ou seja, era uma poda preventiva, não era uma poda emergencial. Na poda emergencial, eu aceito até decepar a árvore se for o extremo caso de necessidade para evitar um curto-circuito, uma tragédia, como foi mostrado naquela foto do Dr. Fernando, uma explosão lá em Ribeirão Preto, ou em Belo Horizonte, que queimou veículos. Então, há uns casos extremos, mas via de regra, se essa poda é para evitar que aqueles galhos que estão prestes a causar curto-circuitos aconteçam, vamos ver qual é o melhor momento. Neste momento são árvores mirindibas, morcegos são imprescindíveis, assim como as abelhas, para polinização, estavam no auge da sua alimentação, esperaram meses para ter essa explosão de alimentos aqui nas mirindibas, e a CPFL veio e podou essas árvores justamente agora. Será que não existia um momento melhor para fazer estas podas? Então, o que eu vejo? Que nós temos aqui outros pontos, só para terminar a minha listinha aqui dos obstáculos destacados pelos doutores João Henrique e Fernando Padilha, nós temos a questão da mão de obra reduzida, a falta de capacidade técnica. Sim, temos que abordar isso. Uma possibilidade, que não sei se é viável ou não, mas me parece que vale a pena a gente verificar, é usar as leucenas que tanto infestam as nossas áreas verdes, prejudiciais às nossas árvores nativas, que por sua vez alimentam a nossa avifauna. As leucenas, elas matam as nossas árvores nativas, elas são indicadas como uma das 10 árvores mais exóticas de potencial invasora do planeta. Precisamos remover. Como fazer isso de forma adequada? Vamos pôr essas pessoas que se dignem nessa época de recriarmos, de sermos criativos, vamos usar mão de obra, vamos treinar essas pessoas para fazerem esse tipo de aprendizado nas árvores leucenas, parque ecológico, onde tem a coleção do plantio do Burle Marx ameaçada. Basta você estar indo para Sousas ou voltando, a hora que você passa no parque ecológico, olhe para ele, repleto de leucenas nas suas extremidades, e elas vão avançar para o parque, vão avançar para as nossas árvores nativas. Isso é um perigo. Tá certo? Enfim, o que eu defendo é que a gente, como membros da OAB, Comissão de Meio Ambiente, com esse novo benefício que o nosso estatuto nos traz, com a boa vontade demonstrada pelo prefeito atual, Dário Saad, que é médico, que sabe da importância da arborização para a proteção da saúde da população e da economia para os cofres da prefeitura. Eu acho que cabe sim a gente se organizar, tentar verificarmos quais são esses ajustes na legislação que eu mencionei aqui, tá? Para exigirmos de forma diplomática, vamos dizer assim, o compromisso do prefeito, medidas enérgicas iniciais para cumprir o que essa lei já tem de bom, que precisa ser cumprido, e depois um grupo
com várias secretarias, com todos esses integrantes da extinta Comissão Técnica de Arborização, os membros da Unicamp, da PUC, do CREA, enfim, Instituto Agronômico, Instituto Biológico de Campinas, que faziam parte, para verificarmos quais são esses ajustes necessários. Por exemplo, a questão das guias rebaixadas. Elas me permitem falar o seguinte: numa época de economia tão devastada por questões de guerra no planeta, por questões da pandemia também, que atingem o nosso planeta neste momento, o que nós podemos fazer? Incentivar, junto com a INDEC, junto com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que quem quiser ter sua calçada rebaixada de ponta a ponta, que tenha esse direito. Para isso, vai ter que fazer uma compensação ambiental de plantar 1 ou 2 árvores em uma calçada. O sujeito, seja a pessoa física que não quer as árvores derrubando folhas na frente da sua calçada, ou o comerciante que não quer que uma árvore atrapalhe o visual da sua propaganda, né, do seu logo, pode ter esse direito também, mas que seja obrigado a plantar X árvores em calçadas, perto da onde ele não quer, pagando assim 5, 6 árvores por cada uma que ele não quer, para cada um que o comerciante não quer, ou por aquele sujeito que quer rebaixar todas a guia de ponta a ponta, e de repente ela é tão larga que ele pode pôr rebaixado e tendo árvores, não precisa nem fazer compensação. Agora, se ele quer rebaixar de ponta a ponta e não quiser ter árvores plantadas, que faça a compensação, para que na frente das casas, daquelas pessoas que não têm recursos para assim o fazer, e que desejam ter e não querem gastar. Ah, mas como nós vamos saber que o sujeito não vai lá depois anelar? Como nós vamos saber que a árvore não foi podada indistintamente? Basta cumprir o que já tem aqui na nossa lei, doutor Fernando, a Lei de Arborização de Campinas, que fala que após 6 meses, após a vigência, a promulgação dessa lei, que foi em 2003, deveria ter sido feito semestralmente o inventário qual e quantitativo da arborização. A única pessoa que fez isso aqui, que a gente sabe, foi a equipe da Tereza Penteado, a ONG lá, Resgate do Cambuí, que fez o levantamento das árvores do Cambuí. Sabe exatamente as espécies, sabe quais são as exóticas, sabe quais estão parasitos por podas indevidas. Enfim, eu acho que a fonte do recurso necessário, que é alto para fazer tudo isso funcionar, pode ser das pessoas que não têm interesse em ter árvores plantadas nas suas calçadas, tá certo? Pode ser também, trocando o que eu acho um absurdo, um prejuízo ambiental, essa possibilidade que nós temos hoje de quem tem que fazer uma compensação ambiental decorrente de um licenciamento ambiental municipal pelo corte de árvores ou por algumas outras circunstâncias específicas da lei nossa aqui de licenciamento ambiental, que faça doações para o viveiro municipal. As árvores vêm com torrões que a gente não sabe o estado, elas ficam armazenadas de forma inapropriada, elas não são plantadas e cuidadas adequadamente. Então, ao invés do sujeito doar 15, 45 ou 60 árvores que seja, que ele seja obrigado a plantar 2, 3, 4, 5, 6, envolvendo toda a calçada, porque a calçada de onde não dá para enterrar a fiação, toda a tubulação de distribuição de cabos de comunicação, internet, telefonia e tudo mais, devem ter pelo menos uma adequação para água infiltrar, para as raízes terem como respirar, como trocar aquela parte do que está acima com o solo, tem que ter uma conexão. Não pode haver, como vi também em fotos aqui, numa esquina mostrada ali pelas fotos da exposição do Dr. Fernando, o concreto em volta de todo o tronco da árvore. Isso mata a árvore, tá certo? Então, existem muitas questões que a gente precisa acertar. A nossa lei já permite que muitos desses pontos sejam enfrentados, e nós precisamos usar da nossa criatividade, dessa vontade que nós temos de fazer o certo, com amparo na legislação, para ajudar a encontrar a fonte de recursos financeiros necessários para essa revolução. Eu creio que a gente consegue fazer isso. Então, se vocês me permitem, para concluir, eu quero destacar que a nossa lei de arborização tem 26 artigos, tá? E dentre os quais os mais violados
são o artigo 2º, que diz que dos laudos técnicos constantes da lei de arborização deverão constar a identificação do espécime avaliado, endereço onde encontra o espécime, o estado fitossanitário, a justificativa da necessidade de intervenção, a documentação fotográfica elucidativa, responsabilidade técnico-profissional legalmente habilitado, e que vem o que o doutor João destacou na sua exposição. Não tem isso, não vem sendo cumprido. Dou apoio, até como advogado defensor do cumprimento das leis, do que o CREA está fazendo nessas cidades que o doutor João Henrique mencionou, tá? No artigo 3º, parágrafo único, está dito da lei de arborização que fica oficializado o Guia de Arborização Urbana de Campinas, o famoso GALC. E no seu parágrafo único diz: a Prefeitura de Campinas promoverá, no prazo de 36 meses, o inventário qual e quantitativo da arborização urbana, encontrado em vias públicas e logradouros públicos. Deverá ser informatizado, ampliado e mantido atualizado. Desde dezembro de 2003, nunca foi cumprido. Artigo 4º, fica estabelecido que a cada 100 metros, a cada 1.000 metros de calçada tecnicamente apropriada, deve haver o plantio de 100 árvores, ou seja, o padrão 10 metros, uma árvore, desde que a calçada seja tecnicamente adequada. Aquelas fotos onde os sujeitos lá de Minas Gerais construiu jardim sobre a calçada, e outro que edificou em cima da calçada, mostra uma invasão que tem que ser demolida. Isso aí não pode existir, não pode ser tolerado pelo poder público, né? Então, as calçadas técnicas a receberem um plantio, nós temos inúmeras aqui no centro da cidade, não precisa ir longe para ser constatado isso. Basta sair de carro olhando para as nossas calçadas, canteiros, a gente vê espaços enormes, vazios, com calçadas largas, que poderiam ser aptas a ter todos os benefícios de uma arborização frondosa, pois também não adianta, em árvore tecnicamente adequada, ter uma árvore de médio porte, ou até um grande porte, como aquela Ayrton Senna, subindo para o campo da Ponte Preta. Você está na Princesa do Oeste, chega no Pão de Açúcar, vira à sua direita, a calçada ali deve ter 30, 40 metros, ora, ali a gente pode ter até jequitibás, tá certo? Então, a gente precisaria equacionar onde cabem árvores de médio porte, elas trazem mais benefícios do que os resedás e árvores de pequeno porte, tá? O artigo 7º da nossa lei de arborização diz que o munícipe poderá efetuar nas vias públicas as suas dispensas, o plantio e replantio, em frente à sua propriedade, mediante autorização por escrito do órgão responsável pela arborização e de acordo com as recomendações do GALC. Portanto, quem for identificado que plantou equivocadamente, se a árvore não estiver correta, infelizmente tem que ser suprimida. É o caso do fixo que o doutor Fernando mostrou numa calçada estreita. O fixo vai arrebentar por dentro toda a tubulação do esgoto, o banheiro da pessoa, hidráulica, e por cima vai causar um dano no asfalto e também na calçada. O artigo 8º diz como as podas em logradouros públicos pode ser permitida, né? Então, aqui fala no seu inciso 2º que sob a fiação, quando representar riscos de acidente ou de interrupção dos sistemas elétricos, telefonia ou de outros serviços, para sua limpeza, limpando somente retirada de galhos secos, apodrecidos, quebrados e com pragas, né? Mas isso não dá direito de fazer podas mutiladoras, por isso da necessidade de ter um expert acompanhando os técnicos que devem ter sido treinados anteriormente para executar esse serviço adequadamente, tá? Para terminar, eu quero destacar a questão das guias, onde eu vejo uma fonte de recursos imenso, porque a gente viu que muita gente suprimiu árvores impunemente ao longo desse tempo. Basta, como se constata isso? Você vê que ao rebaixamento da calçada, fica aqueles círculos típicos do canteiro que existia, seja com pedra portuguesa, seja com um cimento, fica aquela cicatriz. Então você vê que haviam árvores, foram suprimidas para quê? Para ter acesso de carros na calçada. Então, eu acho que está escrito no artigo 12, o órgão responsável pelo sistema viário da cidade só poderá autorizar o rebaixamento das guias das calçadas, onde houver árvore plantada, quando os órgãos responsáveis pela urbanização urbana emitirem, através de um responsável técnico, autorização para sua supressão na impossibilidade física de usar outro espaço para o projeto da garagem,
parágrafo único, deverá ser realizado o plantio de uma outra árvore na mesma calçada em substituição à árvore extraída, de acordo com o GALC, e as despesas deverão ser custeadas pelo solicitante. E o mais importante de todos, que é a questão da CPFL, meu nobre doutor Fernando. Os projetos de rede de distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento de água, telefonia, TV a cabo e outros serviços públicos executados em áreas de domínio público deverão ser compatibilizados com a arborização, de modo a evitar podas, danos e supressões, de acordo com o GALC. Ou seja, nossas novas calçadas têm que ser algo próximo dessa Avenida Ayrton Senna, de quem está subindo lá para o estádio da Ponte Preta. Algo que tenha uma dimensão, uma largura suficiente para ter a faixa de rolamento, uma faixa larga o suficiente para ter todos esses serviços, que seja aéreo, desde que esteja largo o suficiente o espaço para a projeção de árvores, e nós somos ricos nisso, o país é privilegiado na variedade de espécies que temos para usarmos na nossa arborização. Então, encerro dizendo que eu acho que cabe nós da OAB discutirmos melhores formas de levarmos ao poder público municipal uma exigência que a lei, da forma como está sendo hoje vigente, seja cumprida, e que os atores citados aqui nessa longa exposição da organização da sociedade civil, das instituições de pesquisa, ONGs, contribuam para o aperfeiçoamento da nossa legislação de arborização. Acho que para o ano que vem, onde ela irá celebrar 20 anos, nós temos um tempo suficiente se tivermos vontade da Câmara dos Vereadores e do nosso ilustre prefeito. Agradeço a atenção de todos que me acompanharam. Não, perfeito, Boni. E é verdade, né? Se a gente pegar lá, eu acho que é a rodovia indo para Souzas, né? Me fugiu Hiperpenteado, né? A largura que você tem para o crescimento das árvores, ali naquela ilhinha, né, entre as duas pistas, a gente vê que as árvores não se desenvolvem, né? Então, são pontos que vocês aí levantaram, que são super importantes. Eu acho que até numa outra conversa nossa, né? Até a questão da Francisco Glicério, a revitalização que teve, o porquê que não se optou por árvores, mas por arbustos e tudo mais, por conta, né, da fiação subterrânea. Então, são coisas que se precisa ponderar de fato, né? E Campinas sempre teve um protagonismo em termos, né, de cidade do interior e tudo mais, e a gente está perdendo nessa questão ambiental para Curitiba já há algum tempo. E, de fato, se a gente, né, quem conhece Curitiba, é uma cidade arborizada, com inúmeros parques, você vê, né, e as pessoas vivem os parques, coisa que a gente não vê tanto, talvez pela falta desses espaços para que, de fato, a população faça esse uso, né? Mas realmente Campinas a gente vê cada vez mais perdendo esse espaço e essa importância em relação à arborização, né? Estou vendo aqui os comentários que são vários, tá? E de fato, né, a arborização, as árvores, né, elas valorizam a rua, valorizam às vezes até mesmo o comércio, traz um conforto para o pedestre, né? Porque uma coisa é você, no verão, caminhar por ruas que não tem uma árvore, que não te traz nenhuma sombra. Outra é você caminhar por uma região ali arborizada. Você tem a melhora desse microclima dessa região, né? Você não tem aquele calor exacerbado nesse momento. Então, realmente, e daí fica a briga entre o comerciante, né? Não, eu quero ter mais espaço, eu quero ter mais vaga de estacionamento, então eu quero retirar a árvore. E essa ideia da compensação, eu acho que é importante, mas talvez desde que fosse próximo, né? Sei lá, na praça mais próxima, no local mais próximo, onde você possa compensar para
para continuar com esse benefício, né? O que mais aqui, né? Ô, Renata, você me permite, deixa eu só falar para o Boni duas coisinhas que ele citou e que eu estou com comissão de responder. Primeira, Boni, que quando realmente eu trabalhava com essa questão no setor elétrico, nós treinávamos não só os eletricistas, como nós treinávamos engenheiros também para poder acompanhar o serviço deles. Então, tinha o treinamento das duas, porque muitas vezes nem um engenheiro agrônomo você não encontra treinado para a questão de poda. Então, a gente treinava, nós tínhamos uma empresa terceirizada contratada, que a gente treinava os engenheiros agrônomos, que eles acompanhavam as equipes que estavam na rua. Hoje, não sei, porque eu estou fora do setor daqui de Campinas desde 2011. Tá? Então, a outra coisa que você que é do setor elétrico. Eu só coloquei as questões do setor elétrico, porque eu acho que é interessante as pessoas saberem como é que é a legislação do setor, como é que funciona a coisa, até para poder pensar em alguma coisa. Mas eu não sou advogado do setor, não tenho procuração deles, nem nada. Quer dizer, eu estou fora de lá já faz mais de, acho que quase 10 anos, né? Até do pessoal da minha época, acho que poucas pessoas, a empresa nem era dos chineses, era ainda do grupo BBC. Então, eu não tenho por que te defender. Não sou a favor de podas, não sou a favor de podas mal feitas, certo? A minha intenção foi só tentar elencar os vários problemas para que se possa pensar em cima, certo? Para não ficar com foco numa coisa só. Esse foi só o meu intuito na apresentação. Não estou aqui defendendo o setor elétrico nenhum. Tá? Não, mas olha, na verdade foi isso que eu quis dizer. Eu acho que eu devo ter me expressado mal, porque eu queria dizer que o seu intuito de mostrar os problemas do setor elétrico, porque é óbvio, até eu já disse ali, em casos emergenciais, onde está havendo um curto-circuito, ou vai haver o curto-circuito, pode até podar, cortar, degolar a árvore, não é? Agora, quando é poda preventiva, que eu defendo, olha, daqui uma semana, daqui 2 semanas eles vão lá, tem que ter alguma coisa antes. Com certeza, você está correto, você está correto. Se me permite um exemplo, eu estava em Calgary, no Canadá, o meu amigo brasileiro que está morando falou, vem ver isso aqui. Numa árvore lá, parecia cartaz de Bang Bang, aqueles do Wanted, estava lá assim, ó, Prefeitura de Calgary, essa árvore com laudo X, com QR Code para você ler, está condenada por parasita, explicou lá o nome científico da praga, e será suprimida daqui tantos dias em tal dia. Você tem 1 semana ou 2 semanas, eu não lembro agora direitinho, para entrar em contato com a prefeitura para questionar qualquer coisa. Então, lógico, mas isso é Canadá, um primeiro mundo, será que aqui dá para fazer? Não, mas se a lei nossa aqui fala que tem que ter um laudo técnico antes, e que no momento da poda tem que ter um expert, se essas 2 questões forem cumpridas, nós estaremos no primeiro mundo, mesmo não tendo esse alerta pregado na árvore. Mas o seu intuito, eu não disse, desculpa se eu nem sei se eu... Não, só quis deixar claro. Tá? Não, mas esses são pontos, né, super importantes, porque existe uma demora na obtenção das autorizações para poda. E muitas vezes o particular, ele fica ali refém, né? Eu preciso fazer uma poda preventiva, eu dei a entrada, não tenho retorno, e daí, se cai um galho, se não cai. E muitas vezes, mesmo fazendo todo este trâmite, né, obtendo a autorização, tendo esse laudo, tendo o responsável, às vezes tem uma denúncia, vai parar no Ministério Público, e depois você tem que comprovar toda a regularidade de novo. Então, é complicado, né? Eu não sei como seria possível aí criar mecanismos que tragam uma maior segurança para quem precisa fazer uma poda ou uma supressão de árvore, mas são questões aí para de fato se discutir, né? Que eu acho que são
são importantes. Doutora Renata, a senhora tocou num ponto muito importante pelo seguinte, via de regra, a imprensa notifica qual é a maior reclamação dos cidadãos aqui junto à prefeitura, as maiores reivindicações e reclamações. O maior número de pedidos, podas de árvores. Maior reclamação, o não atendimento das podas, os pedidos de podas. Como que a gente resolve isso? A Secretaria de Serviços Públicos faz um trabalho maravilhoso, no meu ver, com aqueles detentos que estão aí na transição de saírem do sistema prisional. Esses poderiam ser qualificados junto às leucenas, podando, cortando, suprimindo, fazendo transplante, colocando as leucenas como laboratório, para que essas pessoas que enfrentam muita dificuldade em adquirir emprego quando saem do sistema prisional, possam ser podadores, possam se organizar de uma forma aí legal, ONG, seja lá o que for, onde tenham uma cooperativa, onde eles tenham a oportunidade de executar aquilo que eles aprenderam, suprimindo leucenas, se tornando profissionais, e aí, tendo essa qualificação, eles podem se cadastrar, assim como as poucas empresas que hoje têm esse cadastro da prefeitura, que já foi um grande avanço. Lá atrás, quando o doutor Fernando falou, era a exclusividade da prefeitura. Agora, de alguns anos já para cá, existem empresas terceirizadas que estão aptas a fazerem esse serviço de poda, mas até chegar até eles, o custo, tudo isso é muito elevado, e eu acho que uma das opções seria aumentar o número de presidiários que podem ter uma oportunidade de trabalho, de mudança de vida, o que traz mais segurança para a população, traz mais economia para o poder público, né? Rompe aquele ciclo de reincidência. Perfeita a sua colocação, eu acho que é muito importante, até para uma recolocação, né, para a questão do social também. Então, realmente você casa aí algumas necessidades que são importantes e que é muito boa. Então, o que eu queria colocar exatamente também que nós começamos aqui, né, a respeito das autorizações de podas, né? E pela demora aí do poder público em estar fazendo essas autorizações e, às vezes, até dando alguma orientação técnica de como é que deve ser feita essa poda, né? A gente vê essas coisas irregulares aí e a pessoa vai, não, olha, eu quero que você tire aquele galho lá porque vai cair em cima da minha casa, às vezes, né? Esse galho aí caracteriza uma poda drástica. Então, acho que também, né, a gente deveria envolver um pouquinho mais o poder público nessas autorizações para evitar esse tipo de dano, né? Porque nada mais é do que um dano, porque a gente pode até acabar matando a árvore e, como o doutor Fernando mostrou aí, né, a questão aí de cair em cima de carro, de casas e por aí afora e atrapalhar todo mundo, né? Acho que a gente deveria, então, ter uma maior gestão também sobre o poder público a respeito das autorizações das podas. Sim, e uma coisa que eu acho que é importante também a gente ressaltar, né, muitas pessoas têm o entendimento de porque está na minha propriedade eu não preciso de autorização. E não é verdade, né? Quando a gente está falando de árvore, ainda que a árvore esteja na sua propriedade, esteja na sua calçada, né, você deseja suprimir, você deseja fazer uma poda, você precisa, sim, de uma autorização. E, muitas vezes, de uma compensação também. Então, né, as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento, que eu acho que é importante deixar claro aqui. Tem alguns outros comentários que eu vou colocar aqui para vocês, tá? A Tereza Penteado, ela até coloca, né, que a árvore é um equipamento público e, portanto, não sujeita à vontade do cidadão, e que é uma obrigação, sim, do poder público a presença das árvores, né, na cidade. Então, o Carlos também colocando, né, que as podas autorizadas, elas devem ter, sim, em mãos laudo e autorização. Então, realmente, essa questão. Tem a Letícia, né, Mônica Santos, que também coloca um convite, né, para que a OAB passe, né, a participar aí das reuniões da Comissão de Arborização do CONDEMA.
acho que o Boni, a Pia, que representam, né, a OAB no CONDEMA, acho que talvez vocês possam fazer esse papel mais próximo, mas a comissão, de um modo geral, está à disposição. Acho que é importante, assim, a gente juntar os esforços, né, até a própria Tereza Penteado no CONGEAPA, eu também represento aqui a OAB Campinas no CONGEAPA, então, realmente, a gente unir, né, esforços nas diversas comissões aqui do município para a gente tratar essa questão da arborização, que é extremamente importante, acho que é muito cara a todos, e que traz uma melhora da qualidade de vida, né, realmente importante aí. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. O Ivan aqui está colocando, né, se existe um sistema de informação sobre as árvores, se é possível prever o que precisa ou não de poda. Acho que é uma pergunta, não sei se alguém gostaria de responder. Renato, como o Boni falou, se não foi nem desenvolvido o cadastro, como é que vai ter um sistema de informação da árvore? De que árvore? Da árvore que não está cadastrada? Não existe. Não tem como. Primeiro precisa se fazer o cadastro. Sem cadastro e revalidação desse cadastro, não há como você ter informação. Não, perfeito. O Ivan está falando, é uma afirmação. Tá. Perfeito, Ivan. E daí o Ivan complementa, né? Já existe um banco de dados da arborização que a Embrapa entregou à prefeitura, então que basta usar este banco e qualificá-lo. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, coordenado pelo Dr. Ivan Alvarez, lá da Embrapa, monitoramento por satélite, ele fez este levantamento, assim, das arborização em área urbana. Entretanto, o envio que ele fez para a Secretaria de Serviços Públicos e para o DPJ não foi acolhido, não se sabe por quais razões. Nós, enquanto eu estava como diretor da Secretaria do Meio Ambiente no Departamento do Verde, como eu fiz um cadastro, inclusive por QR Code, em 2013, agosto de 2013, foi assim, o prefeito Jonas não sabia nem o que era o QR Code, a gente tinha que ter falado, aquele código de barras, que é tudo cheio de quadradinhos, era algo ainda novo, hoje está na identidade, está no passe de ônibus, enfim. Foi feito um cadastramento pelo BAV de todas as árvores que eram plantadas anualmente pelo Sistema de Proteção Ambiental, do licenciamento ambiental. E como essa parte da arborização urbana era, pela legislação, a competência da Secretaria de Serviços Públicos, a nossa intenção foi unir esse levantamento, esse banco de dados produzido pelo doutor Ivan, com as informações que a gente tinha do Banco de Áreas Verdes. Mas o secretário Ernesto Paulela não aceitou essa proposta e ficamos, assim, trabalhando de forma isolada. E esse banco de dados da Embrapa nunca foi ativado. Um prejuízo também muito grande, pois ele era repleto de informações importantíssimas para os diagnósticos que nós estamos abordando nesta conversa aqui. O Hélio fez um comentário aqui também, né, que o pedido de poda ele tem levado, em média, 1 ano para ter uma resposta efetiva da prefeitura. E isso tem induzido os munícipes a tomarem atitudes próprias e incorrendo aí em atitudes impróprias, né, que é o que a gente tinha comentado. De fato, né, realmente é um problema. Eu acabei de comentar que isso aí não é um problema exclusivo de Campinas, né? Então, acho que a gente deve tomar uma atitude nesse sentido, não só em Campinas, mas, né, envolver outros municípios a respeito disso. Acho que é um problema geral dos municípios, né, João? Sim. E a Pia fez um comentário aqui, né, que os novos condomínios deveriam ser obrigados a promover a arborização de seus espaços.
concordo, Pia, e mais do que isso, né? Talvez tenha um controle depois em relação à manutenção desses espaços, porque o que a gente vê muito é o loteamento, o condomínio, quando aprovado, ele tem este projeto, ele até implementa, mas à medida que as casas são construídas, né, e as pessoas passam a morar nesses locais, sei lá, resolvem ali de colocar determinada árvore que não é apropriada. Então, a questão também não se observa a questão da fiação subterrânea, é a árvore que a raiz levanta o calçamento. Então, é uma orientação que isso, né, o loteador, ele teria que passar, né, deixar registrado no regimento interno, né, alguma observação nesse sentido, para que ou se utilizem determinados tipos de árvore, que se obedeça a algum regramento, para que você também não tenha esse desvirtuamento daquilo que foi implantado e entregue anos atrás, porque essa alteração é o que a gente acaba vendo, né? As pessoas acham, porque o ipê roxo é lindo, né? Mas e a proporção de raiz, de tronco, o impacto que a gente tem, né, no calçamento e tudo mais. Então, essa análise também precisa ser feita, né? Não é porque só a gente acha bonito um exemplar arbóreo, né? A gente até gostaria de repente, ter na porta de casa, mas muitas vezes é inviável. Não tem como. Então, de repente, escolher essas espécies que causam menos impacto. Viu, Renata? Só queria colocar um negócio aqui, né, a respeito aí, né, das aprovações de condomínios, né? A gente tem, né, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a questão aí do GRAPROAB. O GRAPROAB, ele não entra nesse mérito aí de você fazer, por exemplo, a arborização, tanto de loteamento quanto de condomínios, né? E aí tudo isso fica, né, por município. O município tem que aprovar a arborização urbana, tamanho de lote e por aí afora, né? Ele não entra nessas questões. Agora, quando você está fazendo, né, uma aprovação de um loteamento, de um parcelamento de solo, por exemplo, em outro estado, né, que eu já fiz um licenciamento desse no Paraná, eles colocam tudo isso aí. Então, inclusive lá, né, que você tem que nomear, de acordo com a legislação municipal, se tiver, você vai nomear lá todas as espécies e as localizações, tamanho de passeio, tudo, né, para você ver, eles analisarem se a espécie que você vai colocar lá como arborização urbana é adequada ou não para aquele tipo de loteamento e para aquele fim, né, de ocupação lá dos lotes, né? Só queria ponderar isso também, que eu acho que eu já até fiz uma proposta aí, né, para um deputado estadual aí a respeito de alterar essa legislação, e como o GRAPROAB, que ele foi instituído por decreto, né, poderia ser até por um decreto aí do governador, né, sem passar pela Assembleia Legislativa, não está passando de forma nenhuma sobre qualquer legislação estadual a respeito disso. Eu acho que eu um pouquinho mais, né, na questão aí, né, do planejamento urbano, que, né, aqui a gente tem, né, o GRAPROAB, que faz as aprovações, mas eles não se envolvem nessa questão do planejamento urbano. Isso que eu queria ponderar também. Ô, João Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa, mas o GRAPROAB no passado fazia um pouco isso, não fazia? Ele fazia, hoje delegou o município. Desde 2007, que houve a alteração do decreto do GRAPROAB, delegou tudo para o município isso. Então, a gente tem que levar para o GRAPROAB já o projeto urbanístico perfeitamente aprovado. E assim, né, o Carlos Alexandre Fantão Silva, ele até comenta, e eu compartilho, acho que, desse entendimento, né? O que não existe é a fiscalização e o acompanhamento do órgão licenciador no cumprimento a longo prazo, né, desses compromissos dos empreendedores.
Então, às vezes, até está num projeto, mas isso depois, a fiscalização ela vai até determinado ponto, né? Depois parece que ela não continua. Basta ver, talvez, alguns empreendimentos aqui que a gente tem, que passa pelo licenciamento, mas não obtém a LO e fica por isso mesmo, né? Então, você não tem a finalização do processo ali de licenciamento ambiental do GRAPROAB para determinado loteamento. Então, talvez então, o que falta... olha, só respondendo um comentário aqui do Dr. Carlos Alexandre, ele falou aqui, né, que o município ele tem a legislação, né, soberana aí a respeito da urbanização, né? Mas como a gente está também tratando um assunto, né, uma pauta ambiental, ambos têm competência, né, para opinar e para exercer o poder de polícia sobre, né, o licenciamento das fontes de degradação ambiental, né? Só queria fazer esse comentário, então, aí que eu acho que tem que trabalhar em sintonia, né? Tanto o município quanto o órgão licenciador. Uhum, perfeito. E a Dani faz um comentário aqui, que também acho que é interessante, que a gente deve se atentar para a questão da arborização, né? Não reverberar a definição de árvores inadequadas segundo a CPFL. Pois as espécies adequadas para a CPFL seriam as de pequeno porte, que não oferecem serviços ambientais necessários ao bem-estar da população, né? Ou muito pequeno, talvez, esse oferecimento aí desses serviços ambientais, no sentido que não só da questão da arborização, mas estabilidade, você tem uma diminuição de temperatura, todos os benefícios que a gente tem que as árvores trazem, né? Então, interessante também esse comentário. A gente está aí já com 1h20, né, de discussão. O chat aqui não para, está sendo super bacana, né? Todos os comentários e tudo mais. Alguém mais teria alguma pergunta? Alguém mais gostaria de fazer um comentário? É uma pena ter um tempo limitado, assim. Não, mas eu acho que essa é a primeira de uma discussão, né, João? A gente percebe até aqui pela participação de todos, né, do interesse. Então, de repente, a gente levar essa discussão para um outro âmbito, unindo aí os esforços, as forças, né? Então, de repente, com DEMA, com GEAPA, Embrapa. Aqui, o Dr. Carlos Alexandre aqui também está colocando aqui, né, que estamos estruturando a Conferência do Meio Ambiente de Campinas e este será um assunto, né, em subpauta, né? Então, acredito que também seria uma nova oportunidade para a gente também debater sobre o assunto nessa conferência. Sim. E tem até aqui uma outra sugestão, né? A gente realmente fazer, né, um simpósio sobre este tema com todos esses entes. Então, fica aí a sugestão, a gente pode organizar uma próxima conversa, que eu acho que tem, né, bate-papo aí para mais de hora, né? Então, realmente é muito, muito interessante, além de ser um tema muito importante também. Então, eu gostaria de agradecer, né, todo mundo que nos acompanhou até agora, agradecer especialmente, né, aos nossos membros que estão aqui, Fernando, João Henrique, o Marcos, por compartilhar esse conhecimento conosco, por a gente ter aí uma troca, né, muito interessante, muito bacana, a todos que participaram aí ativamente do chat, e a gente se vê aí num próximo encontro. Queria agradecer também à OAB Campinas por toda a organização, a ajuda aqui na estruturação do evento, né, a nossa presidente, a Luciana Freitas. Então, muito obrigado a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até.